Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Estamos iniciando mais esse episódio do especial 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos, do Jordan Peterson. Hoje a gente vai falar sobre a regra número 8, minha convidada, minha amiga, que a gente está gravando esse especial, Fabi Pinhata. Oi, Bruno. E aí, tudo bom? Tudo bem. Quarta tentativa para gravar esse programa, a gente já parou por causa de chuva, tempestade, energia, nossa, mas agora sai, né, Fabi? Agora vai. Fabi, muito obrigado aí por você estar comigo nessa empreitada aí para gravar esse especial. Tô muito feliz com o feedback dos seguidores, dos novos seguidores. Pessoal do Jordan Peterson Brasil. Tenho que agradecer também que eles estão compartilhando sempre o nosso conteúdo. É verdade. E eles são bem criteriosos, né? Eu os acompanho há muito tempo, então fico feliz mesmo pela qualidade. Mas você, né? Você tem. Aí ele tava vendo umas fotos agora aqui dele, né? Lindas, muito gabarito aí. Você tem um reconhecimento merecido também, viu, Bruno? Fabi, leia, por gentileza, o título 8. Da regra 8, por favor. Diga a verdade ou, pelo menos, não minta. Fabi, essa é uma regra, assim, que a gente cai num senso, assim, de coisas simples pra gente trazer pra nossa vida. E a gente também entra numa reflexão do porquê, né, que as pessoas não fazem, porquê da gente fazer mentirinhas, né, no nosso dia a dia. E que eu acho que mais me impactou, principalmente, é quando o Jordan conta ali mais do lado pessoal dele, né, que ele até se expõe, né, falando como que ele mentia muito, né? Sim. Como que ele trazia isso para as vitórias, né, vamos dizer assim, né, em palestras, em discussões, né, em argumentações ali, e ele usava, né, das mentirinhas para vencer, tô fazendo vários aspas aqui, não sei se alguém tá vendo, mas vencer esses debates, e tá certo, né? Então eu achei muito legal ele tá se expondo nesse nível, assim, de tá trazendo esse lado pessoal dele pro livro. Eu acho que é uma coisa, assim, que me conectou mais com o autor, assim, sendo bem sincero. Eu acredito. Ele fala isso exatamente, né, que quando ele parou para prestar atenção, ele se viu uma pessoa que ou mentia ou ouvia e criticava e julgava, né? Então, que é mais ou menos o da omissão, né? Quando você ouve alguma coisa, você poderia opinar, dentro, lógico, de uma ética, de você não se intrometer na conversa alheia, etc. A gente vai discorrer sobre isso, mas ele diz que a hora que ele também... E ele fala isso, Bruno, e conecta tanto a gente nessa regra, porque ele fez o Maps of Meaning, que é o primeiro livro dele, onde ele conta ali como é que ele foi percebendo, né, as neuroquímicas e o que a gente realmente era capaz de fazer. E aí isso é assunto para uma próxima, não vamos nem entrar porque é um livro muito denso dele, e ele coloca isso aqui nessa regra, você bem colocou, né? Coloca isso aqui nesse livro e nessa regra, porque ele não só viveu isso, como ele também via as pessoas no consultório também, provavelmente chegando com a vida toda bagunçada, porque era uma vida de mentiras. Então, a primeira coisa talvez que ele começava ali a puxar ali com as pessoas onde que estava a narrativa da vida delas, né? Que a gente vai falar bastante sobre isso. Porque o Jordan Peterson, ele é um crítico do pós-modernismo. Isso, qualquer plataforma aí que você for buscar, Jordan Peterson, a primeira coisa que as pessoas vão falar é que ele é, né, o cara que defende o patriarcado branco, hétero, ele é todo taxado aí porque ele é contra esse movimento que tá ultra modernista, né? A gente tá passando por um momento totalmente desconhecido na história da humanidade, porque a gente já teve, lógico, a gente vai voltar lá no passado, a gente teve, né, situações de Sodoma e Gomorra, a gente teve situações de certos acontecimentos ali, dos Nephilims, vai para trás, vai ter coisas, mas nunca ao ponto de alterar a estrutura corporal, né, a gente realmente mudar, né, toda a configuração, né, do que é homem e mulher. Então ele tá indo, o Jordan Peterson, ele tá muito contra isso, ele acha que isso é um movimento muito severo, e ele baseia
toda o livro nessa luta contra esse relativismo, ok? Nós podemos até ter ideologias, ele não é contra isso, ele é aberto a isso. Quando você vai escutá-los nas palestras, ele não é um cara que ele vai cortando, ele vai falando, não, isso daí não me interessa. Ele ouve até, né, o que as outras pessoas têm a dizer, mas ele diz, ok, mas isso não é a verdade que rege o mundo. Isso faz parte de uma minoria, isso faz parte de um novo movimento, e nós precisamos de algumas regras para estruturar o mundo, porque senão nós vamos transformar tudo isso em caos, que vai cair na nossa regra anterior sobre o que é significativo, o que é conveniente. É conveniente a gente dizer mentirinhas de vez em quando, como você disse agora, porque você ganha debates, você é muitas vezes colocado como uma pessoa que conhece todo o assunto, né? Nesse livro aqui do Schopenhauer, ele fala, né, como vencer um debate sem precisar ter razão. E esse livro, ele mostra 38 estratagemas, que 38 formas de você mentir e se dar bem. E ele mostra por que ele faz esse livro, né? O Schopenhauer, que é lá de 1800 e tralala, 1800 bolinha. Porque como o Bruno disse até num dos podcasts que a gente falou, né, sobre essa regra, e a gente não conseguiu concluir, naquela época era muito usado na questão política, né, na questão de você persuadir ali o adversário ali na praça ali, nos sofistas, né. Mas então ele observou isso daí e ele colocou, olha, né? A gente até falou que o Aristóteles tinha escrito a Ética Nicômaco, que é o filho dele, para isso, né? Para alertá-lo dessas estratagemas, aí que depois eu vou falar lá na frente quais são. Mas hoje ganha-se uma escala muito maior, né? E é isso que o Jordan coloca aqui. Isso daí já ficou muito grande, já está afetando a vida psicológica das pessoas, e nós vamos cuidar disso. Eu achei muito legal que você fez um paralelo sobre essa transformação, né? E você falou assim, a gente tá vendo um momento de coisas que nunca aconteceram, né? Obrigado, viu? A gente chega o nosso cafezinho aqui. Mas, sim, a gente viveu, que nem você fez a alusão lá a Sodoma e Gomorra e tudo mais. Deixa eu pegar só meu cafezinho aqui, Fabi. E obrigado, viu? Tá, já. Só que, sim, a gente viveu, né, um momento diferente, só que agora, com a evolução da tecnologia, exatamente, a gente vê essa transformação dos corpos, né? Então, a gente vê essa mutação, vamos dizer assim, né, do ser humano, né, podendo fazer inúmeras transformações, né? Então a gente cai num momento, acho que da história mesmo, né, que nem você pontuou, tô comentando sobre o que eu achei muito interessante, obrigado, que é essa nova onda, né, que a gente tem o poder, né, a gente tem o poder de mudar, né, o corpo de um jeito louco, né, igual trazer uma ponte aí, igual o Michael Jackson, né? Ele tinha aquela vitiligo, doença, né, de pele, né? Vitiligo. E, sinceramente, eu não sei como, mas ele ficou branco. É verdade. Como que ele conseguiu, né, reverter aquilo, transformar aquela doença dele numa coisa, e ele mudou, né? Sim, e ele não fazia isso no holofote, né? Ele fazia isso sozinho, né? Ele fazia isso pra ele não colocava isso como, agora todo mundo vai fazer isso. Isso o que o Peterson fala é que isso virou um manifesto, isso virou uma obrigação de todo mundo entender que não existe verdade, não existe, então vamos relativizar todas as verdades até agora que estruturaram a humanidade. Vamos então agora dizer que nossos corpos não nos pertencem, que a questão do gênero e do sexo é diferente, então tudo isso agora vai fazer parte de um passado, e nós, os juízes do mundo, isso ele fala lá na regra, quando ele fala dos meninos de Columbine ou Columbine, né, que a gente às vezes fala no português para o pessoal entender melhor. Então nós somos os juízes do mundo, e nós vamos agora então colocar o mundo em ordem. E aí você vai lá ver quem são essas pessoas, são as pessoas que morreram
doidas, com problemas muitas vezes terríveis de personalidade, mas que fizeram manifestos para salvar o mundo. Então ele fala... A gente falou isso na regra 7, calm né? down, a gente tá fazendo, né, já falamos da 7, da 6 e da 5. Ele fala, viu, calma aí, porque... E ele até teve, né, Bruno, um problema seríssimo. Jordan Peterson ficou internado, né, com efeitos colaterais lá dos remédios que ele tomava. Então ele próprio experimentou essa questão de também... Ele também não consegue ser perfeito, né? Então eu não vou... Aquilo que a gente já falou também numa das regras, não é seguir você, não é seguir a mim, não é seguir a ele. Mas alguém está levantando uma questão do tipo, olha, há uma mentira, as pessoas mentem, isso sempre ocorreu, vira uma narrativa de vida e agora, como você colocou, isso está numa escala muito maior, porque a gente tem a internet, a gente tem um movimento midiático, um movimento progressista que está impulsionando isso. Qualquer pessoa que entra em qualquer empresa, que tem ali uma startup, percebe que é totalmente diferente do que era antes. O olhar dele está totalmente diferente, né? Tá olhando para coisas que antigamente a gente se importava e deveria talvez se importar um pouco mais, mas o que importava era a cultura, o fundamento da empresa. Hoje isso está servindo como um peso para a empresa, então a empresa buscar lucro, meta e etc. vira um discurso de capitalismo opressor e você olhar para as pessoas e cuidar somente das pessoas do jeito que elas são, vira um discurso de paz. E ele está dizendo, não, as coisas não são assim, uma coisa não exclui a outra, né? A partir do momento que, por exemplo, o banco lá do Vale do Silício, Silicon Valley Bank, morreu, né? Faliu, com toda a cultura woke ali dentro, é um momento de, então, se fazer uma reflexão do tipo, cara, esse moço não tá falando besteira. Vamos dar uma olhada lá que o moço tá falando que essas coisas acontecer, que é isso que ele tá falando faz 3 anos. Esse negócio, né, de ideias, essas ideias e tal. E nesse livro aqui, fala sobre quais são os estratagemas exatamente para vencer essa luta de narrativas, que é distorcer o argumento. Então, pega-se, por exemplo, que eu e você estamos falando aqui, já vão pegar uma coisinha aqui e vão falar, nossa, mas eles falaram. Não, nós não falamos isso, nós estamos falando exatamente o que eu estou falando. Isso ele pontuou bastante nas palestras dele, né? Não, eu não disse isso. Eu disse que se vocês quiserem alterar a estrutura do mundo, a chance de ter causa é maior do que ter ordem. Não que vocês estão causando a desordem no mundo. Ele não deixa de distorcer os argumentos. Isso tá aqui, Schopenhauer já falava que as pessoas faziam. O fato de você atacar a pessoa, então dizer, a Fabiana é branca e hétero e não sei o que, ela não pode falar, ela não tem lugar de fala para falar, então aí descaracteriza todo o meu conhecimento e tudo aquilo que a gente trabalha em estudo para poder falar. Então, óbvio que eu preciso também saber até onde eu posso falar, né? Uma pessoa que não é mãe não pode dar dica de maternidade para uma mãe se ela não sabe o que é ser mãe, não adianta, isso daí para mim nunca vai entrar na minha cabeça. Então eu também não posso também falar sobre questões que não faz parte do meu, mas eu posso idealizar, como eles não colocam sempre ideias pra gente pensar. Eu também posso idealizar, mas aí quando a gente idealiza, não pode, porque nós estamos idealizando fora da caixa deles. Então, há sempre um movimento deles idealizando contra os fatos do mundo, que é isso que o progressismo está fazendo. Não, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Aí quando o pessoal mais conservador diz, olha, mas nós aqui também pensamos que aquilo dá errado. Não, isso é discurso de ódio. Não, isso daí você tá falando isso porque você é patriarcal. Aí você fala, meu Deus, mas não dá, né? Toda hora só, não tem uma contenção. É o famoso 2 pesos, né? Como é que é? 2 pesos uma medida? É, 2 pesos e 2 medidas, né? Para cada um é isso. Então ele fala, isso é uma maneira de você manipular o mundo. É aqui que ele entra, né? Ele diz de situações que ele passou na vida pessoal, que é o que você tinha dito aí no começo, de pessoas que ele foi sincero e honesto em situações até que ele teve medo, né, do moço alcoolizado, o vizinho dele, o outro que era psicótico, né? Essa história é bem legal, hein? Você quer falar? Pode falar. Você quer ler um trecho dessa parte? Ele fala que teve uma pessoa, um paranoico, né? Ele teve um cliente paranoico e perigoso, e esse
esse moço sempre estava ali falando para ele a respeito de coisas muito, muito macabras, né? E ele prestava bastante atenção no que ele falava, porque qualquer coisa que ele pudesse falar ao contrário ou mentir, o cara ia perceber e podia matar ele ali. Ele tinha certeza disso, né? O cara, ele alugava, acho que alguma coisa, não lembro, e o cara era... De motociclo. Um grupo de motociclo. Ele fala, esse daí é o bêbado, é o vizinho bêbado, que era dos motoqueiros do asfalto lá do Canadá, Nossa, né? louco. E lá no Canadá, gente, não é como aqui, assim, né? Lá onde era frio, onde ele atendia, não tinha tanto essa liberdade que tem no Brasil. Então, imagina uma pessoa bater na sua porta de madrugada, alcoolizado, pedindo para você comprar alguma coisa que ele estava vendendo, porque ele queria comprar droga. Ele também conta de uma moça que ele conheceu no hospital psiquiátrico. Em todas essas situações, ele resolveu falar a verdade. E ele percebeu que quando ele fala a verdade, ele produz nele uma não manipulação, ele produz nele uma aceitação de que é aquilo, porque muitas vezes a gente quer manipular para a gente ser aceito, para a gente ser notado, para a gente ser aquela pessoa que, né, tem ali o controle da situação. E não ser aquele que é colocado. Então, a partir do momento que ele fala para a moça, você não pode nos acompanhar porque você não faz parte do grupo de psicólogos, a moça pode virar para ele e falar, então eu não quero mais falar com você, eu vou falar com o mais importante. Então, esse nos colocar de lado, que é o que ele fala nesse curso aqui que eu fiz com ele, né? Descobrindo a personalidade. Ele fala que isso daqui é uma questão de personalidade. Tem pessoas que não ligam de ser colocado em segundo plano. Tem pessoas que já se importam. E essas pessoas que já se importam em ser colocadas em segundo plano, elas vão ser as que mais vão manipular. Então, aí estão os narcisistas. Depois que eu aprendi sobre o narcisismo, eu identifiquei muitas pessoas ao meu redor que são narcisistas. São pessoas que querem atenção para elas, e quando você, de alguma maneira, interfere, né, faz desliga uma tomadinha ali, vai um fecho de luz a menos para ela, a pessoa já olha para você e fala, não faça isso. E ela puxa aquilo de novo para ela e ela manipula toda a situação, meio que te controlando aqui, fazendo as pessoas não tirarem o olhar de você. É um modelo que ele fala de uma pessoa que vai escapar, em algum momento ela vai escapar a personalidade dela e ela vai ter que pular para outro lugar e ser narcisista em outro lugar, porque ela não consegue nem articular isso de maneira a não viver mais no narcisismo. E ele dá aqui pra gente a receita de como não chegar nisso, não chegar nessa estrutura de vida montada num eixo de mentira. Então ele vai falar, olha, eu vou te falar o que eu fiz, né? E ele fala assim, escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Essas não são meramente duas escolhas diferentes. São trajetórias diferentes de vida. Elas são formas completamente diferentes de existir. Ele fala isso na página 219. Então, imagina que ele chega à conclusão de que há duas maneiras de existir. Porque você vai existir, você vai findar a vida dessa maneira, ou você vai findar a vida de outra maneira. E seguindo, né, nessa linha aqui de como isso é importante, ele fala a respeito da percepção, do pensamento e da ação. Ele coloca aqui, alguém que vive uma mentira, na 220, alguém que vive uma mentira da vida tenta manipular a realidade através da percepção, do pensamento e da ação, para que apenas um resultado minuciosamente desejado e pré-definido tenha permissão de existir. Uma vida assim é baseada consciente ou inconscientemente em duas premissas. Ele fala, então... Essa é aquele momento que você faz assim, né? Cara... né? Porque é muito bizarro. É muito, porque... Fala, Bruno. Eu achei muito legal porque é os sentidos, né? Exatamente. Isso é muito forte, eu acho, assim. Acho que é um dos momentos, assim, que eu acho legal a gente dar uma pontuada em cima disso, porque é as percepções, né? Uhum. Então, como você percebe. E se você trabalha isso numa falsa mentira, o como você percebe as coisas muda a percepção de tudo. E a ação. Então, isso é você viver numa fantasia? Sim.
Exatamente, porque você, né, você lê os livros, você viu o Thiago Brunet fala disso, o Flávio Augusto fala disso, né, um ponto de a hora que você, virada de chave, quem já não ouviu, né, essa frase, tipo, caiu minha ficha, né, pô, é um momento na vida que você faz, cara, nossa, é um curso de uma pessoa que você faz, é uma aula, é um negócio que você fala, meu, nossa, tudo fez sentido. Por quê? Porque você vivia numa percepção de vida totalmente diferente da realidade, e suas ações eram de acordo com a sua percepção de vida e logo seus pensamentos. Então, casa um pouquinho com aquilo que você disse sobre aquela menina, né? Que ele fala na palestra que elas achavam que os seres humanos eram anjos. Verdade. Né? Então, acho que a gente falou isso na regra 7. Então é percepção. Essa menina tinha, e ele diz pra ela, né? Você disse que ele diz pra ela, viu? Em nenhum momento você pensou, né? Quem não assistiu, tá muito legal Quem não assistiu, assiste a regra 7 do... O Bruno traz isso e ele fala, né, que o Jordan Peterson falou, viu, em nenhum momento você pensou que isso era que as pessoas eram más? Ela falou, pensei e guardei num lugar. Onde é esse lugar? É a fantasia, guardei lá, entendeu? Deixei que lá no mundo da realidade e fui viver a fantasia, que é o que eu te disse agora a respeito do narcisismo. Quem não tem, é muito difícil você sair dessa espiral. Quer ver um caso, acho que todo mundo vai lembrar e vai fazer uma associação bem legal com isso? Não legal, positivo, claro. Sim. Mas Suzane Richthofen. Sim. Ela tinha uma desassociação com a realidade muito grande. Sim. Nossa, total, né? Então, esse é um caso, assim, pra quem não assistiu o filme, algum documentário, acho que o filme ficou um pouco manipulativo, eu sabe? não assisti. Mas se você pegar pra ver uma coisa mais real ali dentro da história dela, tinha um especial na Amazon Prime, que eu não sei se agora tá mais na Netflix ou tá na Amazon, que mostrava os policiais, o legista, falando sobre o caso. E eu conversei com a Brenda, que ela é psicóloga, e ela trabalha nessa área criminal. Forense, né? Eu lembro desse... E é muito legal você ver isso, né? Porque é um caso assim que todo mundo consegue ver. Então, o Jordan, ele viveu isso no consultório. Então, ele tinha ali as pessoas ali, né, pro estudo dele, para ele ter essa habilidade, né, de conseguir ver ali, né. Então, isso daí é uma coisa impressionante, porque se a gente pode... Tô levando isso pro caso extremo, mas você imagina fazer isso em pequenos detalhes da vida. Porque ele fala que é consciente, Bruno. Por isso que lá no podcast da Brenda eu lembro, né, que ela fala que é consciente que a pessoa pratica, né, que na hora que vai lá a psicologia forense entrar pra ver, alguma coisa ali estava errada, mas a pessoa pratica sabendo o que ela tá fazendo, por isso que ela tá presa, senão ela seria absolvida, ou ela seria tratada, ela entraria no tratamento e tudo mais. Porque ele fala aqui, ó, na página 220 ainda, a faculdade da racionalidade inclina-se perigosamente em direção ao orgulho. Tudo o que sei é tudo que eu preciso ser sabido. Aí ele vai falar de novo aqui, que a pessoa que tem a racionalidade como mote da vida, aquela pessoa que é muito racional, que não é emocional, que não é passional, porque tem pessoas que são passionais, são emocionais, então você já percebe que a pessoa, às vezes você já sabe que a pessoa tá falando mentira, porque a pessoa é tão cheia de lorota, ela dá risada, não sei o que, as histórias dela ficam assim, né, é gritante que tá se falando uma coisa que não é verdade, mas tem pessoas que não, tem pessoas que falam racionalmente, e aí entra nas várias ideologias, nos vários discursos, a gente teve aí uma pandemia com milhões de estudos verdadeiros sendo escondidos, e vai saber por que uma narrativa totalmente estranha sendo colocada e não se ouvindo o outro lado de maneira nenhuma, e eram pessoas inteligentes. Eu cheguei a colocar uma vez, né, no grupo de umas amigas que eu tinha, eu falei, caramba, vocês são as pessoas mais inteligentes que eu conheço, tá aqui mais de 20 mulheres inteligentíssimas e vocês não questionam isso. Vocês estão né, por quê? Porque o fato da racionalidade é tão racional, né? Isso está na Bíblia, né? Na igreja em Laodiceia, né? É uma igreja, depois que a gente aprende, se converte, se arrepende, tem toda uma história com Deus, aí você vai estudando, vai crescendo em vida, né? Você quer assistir e fala, agora eu já sei tudo, agora ninguém precisa me ensinar mais nada. Aí um padre, um pastor vem te dar um sermão, você fica bravo e não é mais cristão, sabe assim? Tipo, agora não sou mais porque aquele lá vai estar me falando tal coisa. É um estado onde você
a racionalidade, ela chega a um ponto que você não aceita ser confrontado de nenhuma maneira. E ele está falando dessas pessoas que tratam a mentira, a vida como uma mentira. Ele fala que um objetivo formulado ingenuamente transmuta-se com o tempo na forma sinistra da mentira da vida. Sinistra, quando é ingênuo. Mas, quando você vai fazendo o mesmo movimento, ele vai falando aqui da pessoa que pensa que lá na frente ela vai ganhar uma coisa, se ela fizer hoje uma coisa, uma mentirinha, lá na frente ela ganha, e lá na frente ela ganha de novo, e ele fala, isso lá no futuro vai ter sido consciente. Então, às vezes, o pontapé inicial foi ingênuo. Vou dar uma estilingadinha aqui, só numa mentirinha aqui, para falar que, para ganhar um encontro, ou ganhar aqui uma conversa aqui com meus amigos. Mas se essa informação te promove a um grau de uma pessoa coerente, você vai ter que sustentar isso daí até em todos os seus futuros argumentos. E isso lá na frente foi de maneira coerente você fez aquilo de maneira coerente, você fez aquilo de maneira consciente, desculpa. Você vai mentindo de maneira consciente. E ele fala aqui, quer ver? Na hora que você percebe, né, ele fala até dos pesquisadores, né? Os pesquisadores descobriram recentemente que novos genes no sistema nervoso central começam a funcionar quando um organismo é exposto ou se expõe a uma nova situação. Esses genes codificam novas proteínas. Essas proteínas são os tijolos para novas estruturas do cérebro. Isso quer dizer que muito de você ainda é nascente, vai nascer. Então, quer dizer, o que você qual é o tipo de novos hábitos que você está colocando? Porque isso vai ser a sua existência. Entende aquela frase dele quando ele diz sobre existir? Então, ele diz, olha, se você escolher o caminho de dar coerência, dar racionalidade à mentira, você provavelmente vai ensinar o seu cérebro a mentir de maneira tão séria que você vai ter pensamentos, percepções e ações baseadas de verdade nisso. Porque quando você senta para conversar com uma pessoa que foi doutrinada num sistema de mentira, e a gente tem N exemplos para falar, a pessoa, ela acredita no que ela está falando. Ela não está falando, e você até fala, meu Deus, mas sério mesmo que acredita nisso? E ela fala, claro que eu acredito. E aí ele puxa aqui uma situação dentro disso que eu lembrei de uma experiência, que é a experiência de Milgram, que tem, vocês podem colocar aí no Google, que é assim, aqui eu e você, fica uma pessoa com um jaleco branco entre nós aqui e dizendo para você para você me fazer perguntas, e todas as vezes que eu errar, você vai apertar um botão e que vai me dar choque aqui desse lado. Uhum. E você é a pessoa que não está sabendo de nada. E aqui nós estamos sabendo. Então, cada vez que eu erro, você aperta e eu faço, ai! E aí, no final, você tá apertando e eu tô falando, eu não tô aguentando mais. E o cara fala, você tem que apertar. E você vai lá e você aperta. Conscientemente, você praticamente... E o cara vai lá e fala, mas ele vai morrer. E o moço fala, não, mas você tem que apertar. Então, o Milgram fala assim, você mata uma pessoa só porque alguém de jaleco branco tá dizendo pra você que você tem que apertar sobre uma regra que ele colocou. Então, quer dizer, você tá vivendo uma mentira, aquilo não existe, mas você está conscientemente apertando o botão para eu levar o choque, e quem não vê ali o vídeo vai ver, a pessoa grita de dor, né? Parece real, né? A quem está aqui, eu grito com dor. E você não está me vendo que tem um tapume aqui entre nós. Então ele diz, olha quão sério que é isso. É isso que vai levar as pessoas a fazerem as coisas do comunismo e do nazismo. Eu acho que agora que ele vai entrar na associação com o nazismo, vai, né? Exato. Sobre Auschwitz, né? Isso. Que é onde que ele faz alusão sobre porque quando houve, né, toda aquela situação, né, nazista, nem sei se posso falar essas palavras, que eu acho que o YouTube vai bugar o vídeo, certeza. Mas enfim. Aqui na 223, você tá nela. Ele entra no questionamento que eu acho que muitas pessoas pararam para refletir. Como que uma pessoa, né, vamos dizer assim, que as pessoas que eram do exército, né, no fim teve que crescer tanto o exército que pessoas comuns, né, professores, viraram pessoas do exército, né? Soldados. Então, como que uma pessoa comum
vamos colocar em um padeiro, o tio ali da pipoca, né? Era capaz de ir lá, ligar a câmera de gás, matar famílias. É nessa linha Nessa mesma de linha. reflexão. Exatamente. Então, e aí a gente faz também uma ponte com a regra 7, né? Pra Sim. gente ver como que o ser humano também tem essa dualidade, né? Do bem e do mal. Sim. E aí ele fala, como faz para mudar isso? Como faz para mudar essa realidade? Né? Então ele vai falar, a insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar obter resultados diferentes. Então, a sua hierarquia inteira de valores é falsa. A hierarquia de valores inteira é falsa, é falha. Então não é só uma coisinha que você tem que mudar, isso é hierarquia de valores, porque você tem que fazer toda uma transformação do seu pensamento, das suas percepções, da sua ação, das suas ações e dos seus valores. Então é você literalmente se desapegar dos velhos paradigmas total, vamos usar essa palavra, né, que todo mundo usa, mas de uma maneira onde você aqui, ó, o edifício inteiro deve ser abandonado, o jogo inteiro deve ser mudado. Isso é uma revolução com todo o caos e o terror de uma revolução. Eu amo essa frase dele, porque muitas vezes a gente quer mudar as coisas e deixar tudo no lugar. Isso uma vez o Augusto Cury falou para mim, pessoalmente, eu e ele, a gente estava conversando, o Augusto já falei isso uma vez, acho para vocês, né, pro Gael junto, ele era muito amigo da minha família e a gente, em uma situação, a gente ficou muito próximo, tratamento de uma pessoa próxima a mim, e ele disse uma coisa para mim que é exatamente isso daqui. Ele falou, Fabiana, a hora que tudo isso passar, você vai arrumar, você está no meio de uma revolução, tá tudo um caos, tá tudo caindo, tá tudo desarrumado. E é assim que as coisas muitas vezes são para que a gente tenha outros, né? Ou fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Então, para isso, a gente vai precisar mudar algumas coisas. Na hora que tudo isso acabar, arruma sua casa, fecha a porta e tranca a porta. Não é só para fechar nem para encostar, tranca. E só deixa entrar a hora que você olhar pelo olhinho mágico. Então, depois que passa essa revolução, a pessoa tem que se resguardar, ela tem que fazer um movimento de dizer, não, eu passei por um caos, né? O que as pessoas não querem pagar esse preço, elas querem, né? Elas querem trocar o pneu do carro com o carro andando, né? E continuar na vida louca, a jornada, né? Correu 100 metros, não, meu amigo, agora você vai ter que dar uma parada, né? Não é algo fácil de se fazer. E ele fala, ó, aceitar a verdade significa sacrificar. E se você rejeitou a verdade por muito tempo, está com uma dívida de sacrifício altíssima. No momento que você leu essa parte aí, eu acho que não sei se é nesse momento, mas nesse capítulo, mas eu sei que ele fala que é abrir a caixa de Pandora, né? Uma coisa assim. Sim, é isso aí. Mas eu acho que dentro desse sentimento aí, eu acho que quando a pessoa chega nesse estágio, que começa a ver tantos, vamos colocar, não sei se nem é a palavra, problemas, mas ver essa fragilidade, né, do ser humano em si, ver a pessoa se ver mentindo, essa enganação com ela mesma, mentindo. Uma vida que ela não pode sustentar, uma vida financeira que não se sustenta, uma vida amorosa que não se sustenta, tudo, né, Bruno? Como que essa pessoa vai se ver? Vai se ver num momento ali que é realidade. Muitas pessoas num momento desse finge que nada tá acontecendo. Boa. Finge que... Putz, porque é difícil enfrentar. Tem um nome isso, chama inautêntico. É o que o Kierkegaard disse. É um filósofo, né? E ele falou, isso é o que é ser inautêntico. É quando você não assume aquilo que você é e, pelo contrário, você ainda muda. Uma pessoa inautêntica continua a perceber e agir de maneira que a própria experiência demonstrou ser falsa. Ela não fala com a própria voz, então já mostrou ser falsa e a pessoa continua vivendo. Então é inautenticidade mesmo, é uma pessoa que resolveu viver na mentira, entendeu? Não ser autêntico. Eu lembro naquele dia que a gente gravou, que não deu certo, que eu fiz uma alusão sobre, né, o sinal, né? A gente vê ali a pessoa no sinal, a gente às vezes dá dinheiro para aquela pessoa, sim ou não. Aí a gente entra nisso daí, né? A gente fica num paralelo ali, se a gente tá ajudando ou tá alimentando um vício.
E aí? Ele aqui, ó, na 225, ó, ele vai explicar aquilo que eu falei sobre, que eu dei uma puxadinha antes, sobre a parte de você mentir conscientemente, ó, que é onde entra o conceito da inautenticidade, né, que o Kierkegaard fala isso. Aconteceu o que eu queria? Não. Então, o mundo é injusto. As pessoas são invejosas, burras demais para me entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa. Essa é a voz da inautenticidade. E aí ele fala, quando o indivíduo mente, sabe que está mentindo. Ele pode cegar a si mesmo para as consequências de suas ações. Ele cega a si mesmo. Pode falhar em analisar e articular o seu passado de forma que ele não entenda. A própria pessoa olha para o passado dela e fala, ai, não sei por que está acontecendo isso comigo. Ela não vê nada ali. Ela não faz, por exemplo, como o Solzhenitsyn, que olhou ali no campo de concentração, né? E falou, nossa, eu tenho uma certa culpa por estar aqui, porque de uma certa maneira eu votei muitas vezes no partido que me colocou aqui, né? Então, eu tenho uma certa cumplicidade e responsabilidade por isso. A pessoa inautêntica, ela não faz isso. Então, ele fala que a pessoa está consciente do presente durante a comissão de cada erro e a omissão de cada responsabilidade. Ele sabia o que estava fazendo. Então, Bruno, aqui eu acho que ele, né, vai já caminhando aqui para o encerramento, dizendo que você pode, né, ele fala do Viktor Frankl, ele fala, você pode até dizer que você gostaria de ser uma pessoa melhor, mas se você não tiver o hábito, não virar a chave, não pagar o preço dessa revolução, desse caos que vai virar a sua vida, ao você literalmente derrubar esse edifício de maus valores e de coisas totalmente sem autenticidade que você construiu na sua vida, você não vai ter o resultado que você precisa ter, né? Ó, ela aqui de novo. E ele fala, que isso vai refletir na vida das pessoas para sempre. Por isso que ele fala a respeito de existir. Quero colocar aqui, ó, na página 228, ele fala aqui, ó, a capacidade da mente racional de enganar, manipular, esquematizar, fraudar, falsificar, minimizar. Eu falei minimizar, tá no mesmo balaio do gato, gente. Olha aqui, ó, de manipular, esquematizar, fraudar. Sabe aquela pessoa que põe pano quente? Aquela pessoa que todo mundo gosta de conversar porque nunca faz polêmica com nada? Então, tá no mesmo negócio de desorientar, trair, prevaricar, negar, omitir, racionalizar, polarizar, exagerar, obscurecer e tão infinita. A mente não posta num espírito onde há verdade, então aí você vai falar para mim agora. Agora, José, porque se você não tem Deus, se você não tem uma vida... Por isso que ele se converte, porque ele fala, ou eu vou para esse eixo... que foi o que aconteceu com o Augusto Cury também, ou eu vou para o eixo maior de vida e acredito na história do Adão e da Eva, que está escrito na Bíblia, e acredito na síntese do bem e do mal, e acredito que quando eu pratico coisas boas e tenho o sacrifício, tenho a aceitação de Deus, eu estou diante de um possível reino dos céus para mim, que só entende isso quem pratica isso, porque a gente vê as coisas se abrindo, né, para nós de uma maneira que você fala, não é possível, só pode ser Deus, né? Se você não tiver isso, aonde você vai nessa hora? Que foi uma pergunta que eu te fiz numa das regras, e aí você disse para mim, as pessoas vão para as drogas, as pessoas vão para a prostituição, as pessoas vão para o alcoolismo, as pessoas vão se fazer mal, né? As pessoas vão virar genocida, vão sair matando as pessoas, julgando o mundo. Então, entende, Bruno? São duas vias de existência no mundo, né? Para se viver. Por isso que ele diz, tudo isso começa com o hábito de dizer a verdade. Então, diga a verdade, ou pelo menos não minta, né? Tenha essa meta de vida. Tenha isso como um objetivo. Não vou mentir hoje, não vou mentir amanhã. Hoje eu menti uma coisinha, não quero mais mentir. E aí, se alguém escutou e vai te falar, aí você pede desculpas, né? Uma vez eu vi ele dizendo, aí a pessoa vem e fala, você que tem tal coisa. E aí você vai falar, não, eu não. Não, porque você tá sendo pior, porque você tá mentindo, né? E tá dizendo para outra pessoa que outra pessoa é louca, né? Não, eu não falei isso. Aí a pessoa fala, nossa, mas que dissimulado, né? Além de mentiroso, é dissimulado. Então você diz, nossa, eu falei isso, mas eu me enganei, eu não estava muito bem, eu não era aquilo, eu não tenho tal coisa. Quero ver você fazer isso. Né? Ele fala, é muito difícil fazer isso, então não minta. Se você mentir, você vai ter que sustentar a mentira. Mas
eu não sou um especialista da Bíblia, mas na Bíblia mesmo fala que nem você colocou numa situação da pessoa que cometeu um pecado, fez uma coisa errada grande, o que a gente está enfatizando é mentira. A pessoa fez isso, desde a mentirinha ou a mentirona, na Bíblia fala, né, que você tem que se expor, né? Se confessar, né? Se arrepender. E se expor não é só ir lá confessar pro padre ou fazer só... Não, você realmente tem que expor isso, né? Então, se você mentiu pra uma pessoa, você tem que, poxa, expor isso, né? Sim. Então é comentar, é se colocar numa posição de fragilidade, né? Exatamente, que é essa posição que aqui, ó, no 230, Satanás não se coloca. Ele coloca aqui, ó, Satanás sabe muito bem que mesmo se estivesse disposto a buscar a reconciliação e se Deus estivesse disposto a concedê-lo, ele acabaria se rebelando novamente, porque ele não muda. Talvez isso seja uma teimosia orgulhosa, que constitui o pecado imperdoável e misterioso contra o Espírito Santo. Exatamente isso. Quando você não consegue ser humilde a ponto de você se dizer que você fez a mentira, você está sendo uma pessoa orgulhosa, teimosa, e que mesmo que Deus estivesse disposto a te perdoar, e no caso está, você ainda diz, não quero ser perdoado. E aí ele vai falar a respeito aqui, né, da ópera, né, do escrito de Milton, que foi quem diz ali, eu nem gosto muito desses escritos dele aqui, são mais os filósofos, mais a turma aqui mais entendida aí do mundo da internet que gosta, né, disso daqui, os estudiosos mesmo. Mas a gente pode fazer uma reflexão bem simples em cima disso daí, que é o quê? A gente ver como que tem um pouco, eu acho que essa nova geração, não sei, mas é o quê? Associado com essas mentirinhas, né? Sim. Então, que nem você falou, a teimosia e o ego, né? Sim. Então, são duas coisas que são o oposto, né, disso, né? Então, sim. Poxa, se você fez isso, ele ainda dá oportunidade para você entender, né? Poxa, meu, vamos lá, volta ali. Com humildade. Sem orgulho. Aí o que ele faz? Se confessando. O que ele faz a associação? Que o Jordan Peterson ele não vai fazer associação lá com um paciente dele do consultório dele, né? Ele já vai lá na Bíblia, traz lá no início de tudo, já fala de Satanás, fala, olha isso daqui. Então, é um impacto muito grande, né? A pessoa que tem um pouquinho ali de fé, que acompanha um pouquinho a Bíblia, ela começa... Ela vai achar, exatamente, ela vai achar isso. Ela vai achar, no caso aqui, quando ele fala que um pouquinho de confiança nas tradições pode nos ajudar a estabelecer os nossos objetivos. É sensato fazer o que outras pessoas sempre fizeram, ou ao menos que tenhamos uma boa razão contra isso. Então, você vai começar a chegar a conclusões simples da vida, simplistas, que é aquilo que, né, aquilo do óbvio, né? O óbvio é óbvio só para o olho treinado. Então, é óbvio pra gente que a gente tem que acatar o que nossos pais, nossos avós nos deixam de legado, de conhecimento, tudo que eles sabem, que às vezes está empiricamente. Eu lembro quando o Augusto tinha febre, né, e eu falava às vezes pro pediatra, é porque é dentinho. Aí o pediatra falava, não tem nada a ver, dente não dá febre. E a minha avó falava, a avó do Augusto falava, minha mãe ou a Silvana falava, dá febre sim. E eu acreditava nelas, eu falava, a febre vem do dente. Então, um monte de gente vai ouvir isso aqui e vai falar, não, dá febre. Então, mas é o conhecimento empírico. Eu preferi acreditar naquilo que as pessoas, nas tradições. Eu prefiro acreditar na bênção, né? Deus te abençoe, meu filho, né? Eu prefiro acreditar na estrutura do casamento. Então, todo mundo tem ali a sua visão de mundo baseado naquilo que você está predisposto a fazer e acreditar. E as tradições, elas te ajudam, por que que elas te ajudam? Porque elas te dão um eixo de verdade. Então, entende? Assim, você vai casar noiva de vermelho na igreja. A tradição é vermelho? Não, a tradição é branca. Então, isso já te impede de casar com a cor que você gosta. Então, o mundo é chato. Então, a igreja católica é um saco. Precisava se modernizar.
Você entende? Onde que barra as tradições? Então, a tradição, ela é um belo de um aparador de linhas progressistas, né? E a linha progressista está muito ligada com linhas que vêm de uma ideologia falsa, porque vem de uma ideologia que foge da realidade absolutamente, somente critica o que se fez e propõe coisas que muitas vezes não vão dar em nada, sabem conexão. Que não vai dar em nada e não tem conexão. E é isso, Bruno. Aí ele finaliza falando, né, que a gente tem que enxergar onde estão esses moldes, e você falou muito bem a respeito da Bíblia, ele fala a respeito das tradições, ele fala a respeito de você colocar ambições com as pessoas certas, né? Ele fala, ó, se prestar atenção ao que você diz, aprenderá a sentir um estado de conflito interno e fraqueza quando se comportar ou falar mal. É uma sensação internalizada, não um pensamento. Você sente quando você fala uma coisa errada, você mente, te dá um negócio ruim, você fala, ai, não quero mais isso. Porque você mesmo já está colocando a palavra de Deus, você já está colocando as coisas que você aceitou das pessoas que vieram antes de você, e você já está, né, preparando um edifício novo. Então, a hora que você coloca uma coisinha antiga ali, não dá, o negócio ali fala, não é isso, né? E ele já falou em outros livros, né, que a palavra de Deus traz a ordem, que a gente tem que ter um meta-objetivo nessa vida, e esse meta-objetivo precisa estar ligado à figura de Deus, à figura máxima do Criador, porque se você não colocar, não se basear nisso, você não vai ter a percepção do bem e do mal, né? Você sempre vai dissolver essa percepção de bem e de mal, e aí você vai se bagunçar mais ainda, porque que entra um pouco da regra 7. Né? Regra 7, porque Caim morre, Abel morre, o Davi morre, o não sei quem morre, o filho aqui, né, que ele fala do olho de Horus, né, arranca um deus lá do lado ruim, vai lá e consegue despedaçar um outro deus. Então, aí você vai falar, então o bem perde? Não, o bem não perde. E na figura de Cristo, ele venceu o mal diante das tentações, tal. Então aí você fica seguro, você fala, vou me segurar aqui. E isso é inteligência emocional, isso é uma maneira de você não cair nas ciladas de um mundo niilista. Ah, Fabi, mas eu não quero fazer isso, então não tem outro caminho, ou é um mundo niilista ou é um mundo que acredita nessas questões tão fortes, principalmente disseminadas no judaísmo, no cristianismo. E também nos países árabes, que a gente disse a respeito, né, deles, da religião deles. Eu acho que são... Ele eu acho que é na regra do, né, que ele vai mostrando o caminho, né? Vai. Então ele mostra que você tem que se posicionar. Então, eu acho que agora na regra 8, então ele já falou pra você, você tem que se posicionar, você tem que entender o poder das suas escolhas e tudo mais. Sim. E nessa regra é uma coisa que... É um checkmate, né? Tipo, ó, é muito pesado. Agora vocês não têm mais... Você imagina num mundo corporativo, de grandes empresas, de negócios, quanto que isso não influencia. Então... Total. E aí, né? Você para pra refletir sobre isso. Se a gente, né, em pequenos detalhes ali, será que... Como que seria socialmente isso, né? Às vezes aquela... O mundo inteiro se deteriora. Ele responde aqui para você, ó, na página 239. Quando as mentiras ficam grandes o suficiente, o mundo inteiro se deteriora. Se as grandes corporações resolverem mentir, todas elas resolverem realmente partir para isso, nós vamos ter um mundo se deteriorando. E vai ter gente que já tá avisando. Às vezes eu coloco nos meus stories, eu tô vendo empresa que tá fazendo coisa que eu tô vendo que não vai dar certo. Porque é isso que você está falando. Se isso parte para o mundo corporativo e a gente volta lá no começo da nossa conversa, né? Dessa cultura ou que dessa coisa entrar com essa maneira dentro das empresas onde existe famílias trabalhando, onde existe tradição, onde existe pessoas ligadas à tradição cristãs, como é que vai ser? Como é que você vai impor uma ideologia, né? Que é isso que ele está falando. Você vai causar vai colapsar esse negócio, porque você vai
colocar goela abaixo uma coisa que não é assim. Vamos devagar, calma down de novo, né? Ele fala aqui, ó, primeiro uma mentirinha, depois várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. Então, que é ainda mais terrível, a transformação de uma prática dessas mentiras. Aí ele fala, cascata. Qual que é a consequência disso? Vem a arrogância, o senso de superioridade, que é o que eu te falei lá de Laodiceia. Você faz racionalmente, você vai fazendo as coisas numa proporção racional, que você fica arrogante. Senso de superioridade que inevitavelmente acompanham a criação de mentiras melhor sucedidas. Mais ainda, né? Bem-sucedidas. Então, você chega a pensar que eu posso me safar do que eu quiser. Essa é a estrutura da pessoa ou do Estado que se desintegrou sob a influência de uma força maligna. Meu Deus, eu não pode falar, né? Senão o YouTube bane nós, né? Mas eu poderia dar nome aqui, falar, né? Poderia dizer nomes aqui. E aí ele fala, a consequência, o inferno vem depois. O inferno vem quando as mentiras já destruíram o relacionamento entre o indivíduo, o Estado e a própria realidade. As coisas desmoronam, a vida se degenera, tudo se transforma em frustração e decepção. A esperança atrai consistentemente, o indivíduo enganador desesperadamente sinaliza o sacrifício como Caim, mas não consegue agradar a Deus. E aí o que ele vai fazer? Vai matar. Ele vai entrar numa depressão profunda, ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, esse é o caminho. Tá posto o jogo. Ele fala no começo, tá posto o jogo, e esse jogo é para ganhar. Não é um jogo para você entregar as cartas. Se fosse um jogo para lá no final você falar, morri, tá bom, me mataram, não sei o quê. Então não precisamos, desde já vamos jogar a toalha agora, mas é um jogo que a gente tá entrando pra ganhar. Eu quero a coroa da justiça, você, né, todo mundo aqui quer chegar ao fim, né, e correr essa maratona de modo digno, deixar um legado e tudo aquilo que a gente já falou. Então não tem jeito fora da verdade. Não existe nenhuma saída alternativa, ele fala, não tem, né, então imagina. E eu concordo com exatamente tudo que ele fala aqui e por isso que eu acho que é tão importante, né, essa nossa série. Ô, Fabi, você sabe que você começou a falar de mentiras e tal, e é muito fácil a gente fazer associação com políticos, né? Pessoas que manipulam visualmente, né? Então eles se vestem, igual o Globo Repórter, né? Anda... fala, o que fazem, o que falam, o que pensam. Eles fazem de tudo para manipular, né, as massas para agarinhar votos, né? Independente se é de esquerda ou direita, ambos fazem, né? E eu parei para lembrar, eu não sou tão leitor da Bíblia assim, mas o filho de Davi, um deles, ele fez uma manipulação dessa para conseguir. Ele tentou, pelo menos, se eu não estou enganado, assumir a posição do rei, né? Então, na Bíblia, se eu não estou enganado, eu não lembro o nome dele, mas ele fazia, ele tinha todos os atributos, né? Ele tinha a beleza, ele tinha o conhecimento, ele tinha a fala certa, e aí ele começa, num certo momento ali da vida dele, falou assim, olha só, então aqui, né, tá tudo assim, olha, eu poderia ser essa pessoa aqui, né, pra arrumar tudo isso aqui pra vocês, né. E aí a gente começa a ver, né, em relação, né, essa mentira, né, a mentirinha, né, a mentira que a pessoa transforma a realidade dela num teatro, né. Então a mentirinha, né, que a pessoa passa a ser uma coisa, mas o intuito da pessoa, o objetivo, né, é narcisista, como você falou, né? Eu acho que, infelizmente, hoje tem muitas pessoas assim, tanto sabendo o que fazem, né, e algumas pessoas que fazem isso inconsciente, que tem as mentirinhas que acreditam na mentira, né? Que tem quem mente sabendo, né? Que é o que você está falando, no caso, né? Nesse fato bíblico e também no caso que você disse sobre os políticos. E tem aquela pessoa que acredita, né? Que é uma galera aí de 18, 19, 20, 25, 20, e que acredita no que as pessoas falam, né? Que acredita, tem um
um tweet aí que a Greta apagou esses dias, que ela falou em 2017, 18, que o mundo estaria acabando em 2023 se não mudasse as matrizes energéticas. E aí ela foi lá e apagou, porque, estamos em 2023 e o mundo tá bombando, né? Vamos ter mais uns 5 shows do Coldplay aí por aí, então... Quer dizer, matriz energética, aquele monte de pulseirinha, né? Então, é uma coisa que você olha e você fala, é a mesma pessoa que tá lutando contra isso, é o cara que, sabe, o óbvio é óbvio, né? Você bate o olho e fala, não. Então ela vai lá e apaga, mas aí a galera não tava lá em 2018, não tava com 18, 20 anos, né? Tava com 13, 12, não tava prestando atenção, né? Tava assistindo o Power Ranger, né? Que você falou que tá fazendo 30 anos. É. Então, assim, aí você vai falar pra ela, olha, mas esse discurso aí, não, mas é isso mesmo. Então, ela acredita naquilo ali, ela pratica aquilo e durante muito tempo ela vai servir de uma massa de manobra, que é aquele livro do Ortega y Gasset, que chama Rebelião das Massas. Então, ela vai servir vai se montar um back-office para ficar insulfando, para ficar lá, né, inflamando essas pessoas contra o sistema. Então, é a rebelião dessa massa, desse homem massa que não entende luvas o que está no mundo, mas que pro momento é oportuno. E aí, o que acontece? Daqui a pouco essa pessoa amadurece, que o Peterson fala na regra passada, ele amadurece, vira de direita, vira conservador, lá com seus 40, 50 anos, e aí ele vai ter o filho dele que vai começar a fazer mais ou menos a mesma coisa, os amiguinhos do filho, e ele vai viver a mesma coisa. Então, é um ciclo, né, na verdade, que achou-se aí um caminho para cada era tentar demolir um pouquinho mais do que são as tradições, do que é verdade, e aí um pouquinho de cada vez avançando, como você falou, step by step, vamos mudando e progredindo, né, esse mundo para a ordem, nossa, sabe, tipo, nossa, é isso. Eu achei muito essa regra quando eu tive conhecimento, eu li ela. Eu acho que eu vou até reler o livro de novo, depois que a gente terminar. Porque essa regra, quando eu li, foi uma das regras que mais mexeu comigo. Ela é mesmo muito porque bacana. É um negócio, assim, que eu passei por vivências, assim, por situações, assim, que essa regra foi... Eu entrei no momento ali da caixa de Pandora, foi um negócio, assim, que... realmente, você fica com a cabeça inchada, parece, assim. Há uma revolução mesmo, né? E é interna. Necessária, né? Então é um negócio, assim, que eu falo por mim, assim, que eu tive sorte, assim, de ter pessoas ao meu lado, assim, que me deram o suporte para eu conseguir passar por isso, porque se você não tem... niilismo, né? Entra difícil, naquilo que a gente falou. É difícil. Hedonismo, né? Eu falo por experiência tudo. própria. Não é um negócio, assim, que sozinho a pessoa... Acho que ninguém consegue, sabe? Tem que ter uma fé muito grande se você não tem uma rede de apoio. Exatamente. Eu tive ser uma pessoa abençoada, assim, de ter pessoas, assim, que me ajudaram a passar por esse momento, assim, e não desistiram, né? Da gente, né? Porque quando a gente tá num momento tão difícil, assim, é fácil, assim, ver quem que é os amigos de verdade, as pessoas que realmente gostam da gente, né? Aquela frase, né? Em dia de sol, a praia fica cheia, né? Quer deixar algum recado final sobre essa regra? Não, leiam essa regra. Leiam Jordan Peterson. Deem esse livro para os filhos, leem. Pessoal, a gente finalizando aqui a regra número 8. A gente falou muito sobre as outras regras, então acho que se você não assistiu até agora nenhum desses episódios, eu acho que é o momento, assim, de você entrar no nosso canal no YouTube, tem a playlist lá com todos os outros episódios. Vai estar aqui o nosso canal, que é no YouTube, é Dream Podcast. No Instagram, é só os cortes. Então, se você quiser ver um highlights, quiser nos seguir lá, manda um direct pra gente, manda seu comentário lá no YouTube. Dicas também, se vocês quiserem conversar com a gente, dicas de novos programas, novos livros, perguntas. A gente pode fazer um dia um programa só respondendo perguntas de vocês sobre as regras. É isso. Nosso episódio fica completo no YouTube, no Spotify. Quero agradecer a Ótica Vitória, nosso parceiro. Então, vai aparecer aqui o @ deles e o endereço.
Ótica Vitória aqui em Avaré. Só tenho a agradecer o apoio deles. Lembrando que agora, mudança de estação, né? Então vai chegar muita coisa legal, muita coisa nova lá. Então, gente, é isso. Obrigado à Ótica Vitória, nosso patrocinador. Fica aí a dica também para vocês que curte o nosso podcast, quer produzir um podcast aí na sua empresa. Fica aí o @ da CenaBR, entra lá em contato. E é isso. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho também, é o Bruno Loureiro. É isso, gente. Até o próximo episódio. É isso. Tchau, tchau. Valeu, falou. Tchau.